Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e acompanhando a nossa disciplina. Eu resolvi fazer essa videoaula, para ajudá-los a ter um primeiro contato com o Android Studio, certo? Então nessa primeira aula nós iremos ver como criamos um projeto, qual é a estrutura desse projeto criado, né? E fazer uma simulaçãozinha usando o emulador do próprio Android Studio, tá? Então a gente vai ver como isso pode ser criado e executado, tá ok? Então vamos lá. Então, pessoal, quando vocês abrem o Android Studio, né, supondo que vocês já conseguiram instalar tudo direitinho, eu tenho aqui a versão mais recente do Android Studio. Então, quando você abre o Android Studio, você tem essa tela de bem-vindos, né? Welcome to Android Studio, que aparece para gente, né? E nessa tela, nós temos a opção de criar um novo projeto, de abrir um projeto já existente ou de clonar um projeto de algum repositório. Como a gente está tendo esse primeiro contato, a gente vai criar um novo projeto. Então a gente clica aqui, certo? E aparece essa nova janelinha. E nos dá, nessa janela, a possibilidade de escolher para qual dispositivo nós queremos criar o aplicativo, certo? Então nós temos aqui a primeira opção como sendo para smartphone e tablet, temos para dispositivo wearable, televisão, entre outros, tá? Então nós escolhemos phone and tablet, tá? E vamos selecionar essa Empty Activity, certo? Nessa opção a gente vai ter a criação de um projeto com o esqueleto já pronto de um aplicativo para smartphone, tá? Então a gente clica nessa opção e depois Next. Posteriormente, a gente tem a possibilidade de configurar o nosso projeto, tá? Podemos mudar o nome aqui, eu vou colocar aqui meu primeiro app, certo? Será o nome do meu projeto. Aqui é o nome do pacote que esse projeto vai ter, certo? Aqui é a localização onde ele será salvo. Temos aqui a API mínima de compilação desse projeto, no caso seria o Android 7. E aqui embaixo a gente escolhe a linguagem Kotlin, que é a linguagem que a gente vai trabalhar durante a nossa disciplina, certo? Feitas essas configurações, a gente pode então seguir aqui para o Finish. Pronto, após clicar em Finish, nós temos aí a abertura das telas que fazem parte aqui da IDE do Android Studio, tá? Desse lado nós temos a tela de exploração dos arquivos de um projeto. Aqui é o código Kotlin, onde iremos manipular esse código, né, para modificar nossos aplicativos. E aqui essa parte aqui é onde geralmente se apresenta o emulador, certo? Então aqui está carregando ainda algumas coisas relativas ao nosso projeto. Pronto, está tudo carregado. Bom, é interessante para nós a gente colocar nessa tela de exploração do arquivo, de arquivos, né, do projeto, sempre a visualização Android. Temos outras opções, por exemplo, a opção Project, né, Package, entre outras. Mas é interessante para a gente a opção Android, porque aqui tem uma visualização mais enxuta, mais compacta, tá? E apresenta aqui os arquivos, né, que a gente precisa visualizar dentro da construção do nosso aplicativo, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, explorando um pouquinho aqui esses diretórios, a gente tem o main activity kt, que é exatamente esse arquivo que está aberto aqui, né, que será o código Kotlin. Kt significa Kotlin, né, que será o código Kotlin que a gente vai manipular nesse primeiro exemplo, certo? Nesse lado aqui, a gente tem a possibilidade de configurar o nosso emulador, certo? Vou fazer aqui para vocês. Então a gente clica aqui
Device Manager. Eu já tinha criado anteriormente esse emulador aqui, tá? Eu vou excluí-lo só para mostrar para vocês como se cria do zero, né? Um emulador do zero. Então vou pausar aqui, ele já estava sendo executado. Vou pausar aqui e vou excluir para mostrar para vocês como a gente cria do zero. Pronto, não tem nenhum dispositivo de emulação criado. Então venho aqui no sinalzinho de mais para adicionar um novo emulador. Então vou criar um novo dispositivo virtual. Aqui, como a gente está sugerindo lá no nosso material, vamos colocar aqui o Pixel 6, tá? Escolher essa opção do Pixel 6, que tem como API a 33 e resoluções de 1080 por 2400, certo? Selecionamos. Aqui são algumas configurações a mais que podem ser feitas, mas a priori a gente não vai mexer em nenhum desses parâmetros e finalizamos. Aí aqui temos o nosso emulador criado, certo? Então, para rodar esse aplicativozinho que tem aqui no emulador, é bastante simples. A gente só precisa pressionar esse botão aqui, Run, certo? Mas antes de pressionar, eu queria só comentar um pouquinho a respeito de algumas coisas que a gente vê aqui nesse código, tá? A gente tem uma parte de importação de pacotes aqui em cima, né, que são importantes para o desenvolvimento do aplicativo, e que ao abrir aquele projeto Empty Activity, a gente já traz todas essas importações dentro do Main Activity. Aqui a gente tem a classe Main Activity, que é a classe principal de um projeto Kotlin, de um projeto Android, certo? E temos algumas características dessa classe Main Activity. Olha só, aqui olha o nomezinho que a gente deu para o nosso projeto, meu primeiro app, e aqui é onde a gente pode manipular algumas coisas, tá? Por exemplo, dentro dessa estrutura meu primeiro app, tema, né, que é o tema, a gente tem a chamada de uma função greeting. E onde está essa função greeting? Ela está definida aqui embaixo. A função greeting está definida aqui embaixo. Ela sempre define, as funções são definidas dessa forma, né? Fun e o nome da função. E essa função greeting, ela tem dois parâmetros a serem recebidos, tá? Um parâmetro é o name e o outro parâmetro é o modifier. E essa função greeting, ela tem o objetivo de mostrar uma mensagem na tela, certo? Mostrar uma mensagem na tela do smartphone, certo? Com o texto hello, e aqui a gente tem o nome de uma variável que é chamada de name, que é exatamente o nome da variável de parâmetro dessa função, certo? Onde essa função está sendo chamada? Aqui dentro do main activity, tá? Então ela está sendo chamada aqui. O parâmetro name recebe a string Android, ou está recebendo a string Android, e o parâmetro modifier está recebendo esse objeto modifier aqui, que a gente por enquanto não vai mexer nele, certo? E aí, sabendo disso, a gente pode então executar o nosso aplicativo no emulador, tá? Aqui embaixo a gente tem a demonstração de que esse aplicativo está sendo construído e posteriormente ele vai ser lançado no emulador, certo? Que aparece aqui nessa telinha ao lado. É importante observar nesse ponto que, dependendo da configuração do seu computador, essa construção e execução do aplicativo pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, certo? Então, se você tiver um computador mais potente, com mais poder de processamento, mais memória RAM, né? Então isso aí vai ser executado mais rápido. Se o seu computador já não é tão potente, pode ser que demore um pouco mais. É bom lembrar também que o Android Studio ele é um software bem pesado, né? Então pode ser que alguns aplicativos demorem um pouco mais para serem lançados aqui no emulador, certo? Algumas pessoas sugerem, para quem tem computadores menos potentes, sugerem usar diretamente
o smartphone, né? Gera o APK do aplicativo e já joga esse APK diretamente no smartphone para não esperar essa parte da emulação que demora um pouco mais. Aí fica a critério de cada um. Pronto, quando o Android Studio já construiu seu aplicativo, ele imediatamente lança no emulador. Quando ele lançar no emulador, deve aparecer aqui na tela de vocês, aqui nessa tela do lado, né? O nosso aplicativo já lançado. Olha só a mensagem que foi enviada. Hello Android. Aqui é a mensagem que foi composta aqui pela função greeting, certo? E a gente pode brincar com isso e fazer algumas modificações, como por exemplo, vamos modificar aqui ao invés de hello, vamos colocar em espanhol, vamos colocar hola, certo? Fizemos essa modificação e para reexecutar o nosso programa, a gente vem aqui nessa setinha e faz uma nova construção, depois uma nova execução do programa no emulador, no nosso emulador aqui ao lado. A partir da segunda vez que você começa a fazer esses lançamentos, é mais rápido, certo? Ó, já apareceu uma telinha do Android e agora é o lançamento do nosso programa, tá? E deve aparecer a mensagenzinha aqui em cima. Então esse processo de construção e execução do aplicativo acaba ficando mais rápido. Aqui bem pequenininho, Hola Android, certo? Com a modificação que a gente já fez, tá? A gente pode modificar aqui também dentro do próprio Main Activity, né? Que é a classe principal aí do nosso aplicativo Android, onde a gente vai manipular mais os códigos do Kotlin, né? Vamos colocar aqui, vamos modificar aqui, vamos colocar Anderson, certo? Então, reexecutando. Nosso aplicativo está sendo relançado, né, reaberto, reexecutado e deve aparecer aqui a modificação que a gente fez. Hola Anderson, certo? Lembrando que essa função greeting ela está sendo definida aqui embaixo e sendo chamada aqui dentro do main activity, certo? Então a gente fez essa modificação aqui do parâmetro name. Na hora que o greeting foi chamado, ele acrescenta o hola, né, que tem aqui na frente, mais o valor da variável name que está sendo definida aqui, parâmetro name, né, que está sendo definido aqui em cima. Ok? Como a gente tinha comentado antes, a gente pode criar variáveis dentro do código Kotlin, certo? Então, as variáveis elas podem ser do tipo val, valor, que são variáveis que não têm o seu valor sendo modificado durante a execução do programa, ou pode ser uma variável do tipo var, que são variáveis que mudam de valor durante a execução do programa, certo? Eu vou criar uma variável aqui do tipo val, tá? Vou botar aqui nome do usuário, certo? E vou aqui colocar uma string para ele. Bota aqui Abner, certo? E aí no lugar de atribuir uma string para esse parâmetro name, a gente vai atribuir agora a variável que foi criada, que é nome do usuário. Pronto. Fiz essa modificação aqui só para mostrar para vocês como se dá a criação de uma variável dentro do main activity, certo? Vou relançar aqui meu aplicativo, reconstruir e depois reexecutar. E essa modificação deve aparecer aqui no nosso emulador. Nosso aplicativo está sendo executado. E deve aparecer. Pronto, apareceu
a mensagem que a gente modificou. Olá, Abner, né? Agora, o parâmetro name está recebendo a variável nome do usuário, que tem como valor a string Abner aqui em cima que a gente definiu. Certo, pessoal? Então, a gente pode brincar aqui com esse primeiro aplicativo, fazer algumas modificações, né? Para entender como é a estrutura desse projeto e como a gente pode, de alguma forma, manipular esse código do main activity, fazendo algumas outras brincadeirinhas aí com esse código. Tá bom, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês, né? O intuito é ajudá-los a ter esse primeiro contato com o Android Studio e a gente vai, a partir de agora, incrementar mais ainda esse aplicativo que a gente criou, né? Trazendo aí a questão das interfaces gráficas, do dinamismo que a gente quer para as nossas interfaces gráficas, da usabilidade, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar dentro da nossa disciplina, usando o Android Studio e a linguagem Kotlin para o desenvolvimento dos nossos aplicativos, certo? A gente se vê nas próximas aulas no decorrer da nossa disciplina e deixo aqui um abraço para vocês e até a próxima.